Viciunt Demons. Não vou mentir para você, nem tentarei justificar as minhas ações hediondas. Eu sou um assassino em massa, um serial killer do pior tipo. Ao longo de um período de 20 anos, fui direto ou indiretamente responsável por mais de 300 assassinatos. Não mato por uma causa ou porque sinto algum tipo de prazer perverso com isso. Em vez disso, assassino pessoas por dinheiro, poder e status. Deixarei que você decida se isso é melhor ou pior. A maioria das minhas vítimas está oficialmente registrada como desaparecida, presumivelmente morta. Seus corpos nunca foram encontrados, e nem serão. Isso são quase 300 famílias que nunca saberão ao certo o que aconteceu com seus entes. Certamente não tenho orgulho do que fiz, ou da carnificina e miséria que infligi. Alguns dos assassinatos me assombram até o meu último dia. Foram aqueles que eram, em grande parte, inocentes, culpados apenas de alguma infração menor ou azarados o suficiente por estarem no lugar errado na hora errada. São esses de quem mais me arrependo, porque essas pessoas não mereciam morrer de uma maneira tão horrível. Por outro lado, estão os verdadeiros canalhas do mal, os psicopatas e sádicos, os membros de gangues rivais que infligiram sua própria cota de caos e sofrimento durante o seu tempo. Esses idiotas tiveram o que mereciam, e eu até senti alguma satisfação com as suas mortes. No entanto, depois de todos esses anos e todos os assassinatos, eles tendem a se misturar. Uma montagem de carnificina sangrenta que se tornou um borrão de pesadelos em minha memória. Eu tendo a me lembrar dos detalhes, em vez dos nomes e rostos. Vejo aqueles corpos trêmulos, ou em pé ou ajoelhados à beira do buraco, muitas vezes vendados, com as mãos amarradas nas costas. Muitos implorarão ou suplicarão por suas vidas, mas não faz diferença. Não poderíamos deixá-lo ir, mesmo se quiséssemos. Às vezes, os tiramos do sofrimento antes de caírem, cortando suas gargantas ou dando um tiro na nuca. Mas, na maioria das vezes, os empurramos para dentro do buraco enquanto ainda estão vivos e respirando. Nosso benfeitor prefere suas vítimas dessa forma. O buraco não é tão fundo quanto parece de cima, então, geralmente, a vítima sobrevive à queda, embora provavelmente quebre as 2 pernas no processo. Meu parceiro e eu ficamos lá em cima, olhando para a escuridão, observando a vítima ferida gritando de agonia e rastejando pela terra, ossos e merda que cobrem o fundo do buraco fedorento. Em seguida, ouvimos o rugido poderoso reverberando pelos túneis interligados e o som de algo enorme abrindo caminho à força. Não importa quantas vezes eu ouça aquele rugido terrível, nunca me acostumo com ele. É difícil para mim imaginar o terror da vítima naquele momento, enquanto a besta avança em direção a ela na escuridão. Eles vieram esperando morrer, mas poucos poderiam imaginar um destino final tão horrível. O ataque geralmente termina bem rápido. Um borrão violento de vísceras. A vítima nunca teve chance. Enquanto me afasto da cena sangrenta, sinto alguma satisfação por o ritual ter sido concluído, e a nossa irmandade criminosa continuará a desfrutar de boa sorte e vitórias, até o próximo sacrifício ser devido. Sem dúvida, você está confuso e mais do que um pouco perturbado nesse ponto. Então deixe-me começar do início. Cresci do lado errado da cidade, por assim dizer. Nascido e criado em um dos distritos mais podres e dominados pelo crime em uma cidade do pecado. Meu pai não estava por perto e minha mãe era viciada. Então, na ausência de qualquer supervisão adulta ou modelos positivos, fui criado pelas ruas, aprendendo a viver com minha inteligência em meus punhos. No início da adolescência já tinha a reputação de ser um garoto durão no bairro. Mas também tinha a malícia das ruas e sempre consegui ganhar um dinheiro rápido. Atuava como ladrão de casas, invadindo residências e tal.
Antes de progredir para o assalto à mão armada, a polícia nunca me pegou, mas meus feitos criminosos chamaram a atenção da família mafiosa local. Cometi o erro potencialmente letal ao roubar uma loja de bebidas que pagava proteção ao crime organizado. Os valentões locais não ficaram felizes comigo, mas meu caso chegou ao conhecimento de uma estrela em ascensão na família chamada Carl Guzman. Carl ainda estava no início dos seus 20 anos naquela época, mas já era notório. Seu nome conhecido em todo o submundo do crime da cidade. Ele fez seu primeiro golpe ainda na adolescência e era considerado um dos assassinos mais impiedosos e eficientes da cidade. O chefe de Carl era um gangster em ascensão chamado Angelo, um ex-trapaceiro e vigarista de baixo escalão que havia subido na hierarquia devido a uma combinação de habilidade, impiedade e pura força de vontade. Com Carl, com seu braço direito, Angelo acabaria por eliminar todos os seus rivais do crime organizado e escapar de qualquer atenção legal para se tornar o gangster mais poderoso da cidade, governando um vasto império criminoso que incorporava drogas, prostituição, jogo ilegal, agiotagem, esquemas de proteção, assassinatos por encomenda e tudo mais entre meio. Mas tudo isso estava no futuro. Naquela época eu sabia pouco sobre Angelo e Carl, além de suas reputações de violência. Eu era um garoto durão, mas quando fui convocado para prestar contas diante de Carl Guzman, pelas minhas indiscrições, admito que quase caguei nas calças. Nunca esquecerei naquela noite fatídica em que fui levado de carro para um estacionamento abandonado perto dos docas e levado à presença de Carl. Ele era um homem bonito e carismático, impecavelmente vestido num terno Armani. Seu cabelo escuro penteado para trás e barba curta, perfeitamente cuidada. Lembro-me de seus olhos escuros olhando para mim de cima. Olhos inteligentes, mas também predatórios. Carl era charmoso, mas havia sempre um tom sinistro por trás de suas palavras, criando a impressão de que ele cortaria sua garganta sem pensar duas vezes. Eu estava morrendo de medo naquela noite, achando que ele me mataria ali mesmo. Mas claro, ele não matou. Apesar do meu mau comportamento, Carl disse que estava impressionado com a aptidão criminal e com as histórias que ouvira sobre mim pelo bairro. Portanto, ele me deu duas escolhas naquela noite. Ou eu aceitava meu castigo pelo roubo, o que significava uma sova violenta com tacos de beisebol, quebrando meus braços e pernas no processo. Ou eu poderia me juntar ao negócio da família e me tornar o mais novo aprendiz de Carl. Nem preciso dizer que foi uma decisão fácil para mim. Foi apenas 2 meses depois que eu o acompanhei em meu primeiro sequestro e assassinato. Este foi um momento decisivo para mim, uma verdadeira situação de atravessar o Rubicão. Naquela noite vendi minha alma, e quero dizer isso no sentido literal, não metafórico. Na noite do sequestro, eu estava bebendo no O'Reilly's, um bar casca grossa do lado sul da cidade, administrado por um ex-gangster que não fazia muitas perguntas aos seus frequentadores. Eu tinha acabado de virar meu segundo uísque quando Carl entrou, seus olhos examinando rapidamente o interior do bar enquanto me procurava. Pude perceber pela expressão em seu rosto que ele estava falando sério e que aquilo não era uma visita social. Fiquei com um nó na garganta quando o recepcionei. Ei, chefe, o que está acontecendo? Ele assentiu solenemente, seus olhos intensos se estreitando enquanto respondia. Termine a sua bebida. Vamos trabalhar essa noite. Eu sabia, por todo o seu comportamento e pelo tom de sua voz, que o trabalho dessa noite seria mais do que um sequestro comum ou uma surra de punição. Percebi ali mesmo que Carl queria que eu fizesse as minhas primeiras horas, que completasse meu primeiro assassinato. Eu tinha feito muitas coisas ruins até aquele ponto da minha vida, mas ainda não tinha tirado uma vida. A perspectiva de cometer um assassinato não me enchia exatamente de alegria. Nunca fui um daqueles psicopatas que tem prazer com isso. No entanto, eu sabia que precisava fazer as minhas primeiras horas para subir na família. E então estava preparado para isso, mas não fazia ideia do que me aguardava. Dirigimos até o local nos arredores da cidade num carro roubado, Carl assumindo o volante enquanto eu ia no banco de carona. Eu carregava um revólver 38 de cano curto.
Não muito útil para um tiroteio prolongado, mas prático para uma execução a curta distância. Nenhuma palavra foi dita durante a viagem de 20 minutos. Carl permaneceu em total silêncio e focado na direção. Enquanto eu sabia que não deveria fazer perguntas, Carl me daria o que precisava fazer quando chegasse a hora certa. Paramos num armazém abandonado num parque industrial desolado, nos limites da cidade. Era um local que eu nunca tinha visitado antes, mas que evocava imagens de execuções do crime organizado e corpos enterrados. Carl dirigiu até um terreno baldio, estacionando na lama e esperando com o motor ainda ligado. E os faróis do carro iluminando a cena escurecida. Ficamos ali sentados em silêncio, tenso, até que finalmente não aguentei mais o suspense. Que diabos é esse lugar, Carl? Perguntei nervosamente. Angelo é o dono do terreno e do armazém. É o lugar dele. Ele respondeu de forma evasiva. Assenti com a cabeça, sabendo que ele não tinha realmente respondido a minha pergunta. Decidi insistir por mais informação. Por que estamos esperando aqui, chefe? Pensei que tínhamos um trabalho a fazer. Este é a porra do trabalho. Carl gritou de volta com raiva. Agora, cala essa maldita boca e fica calmo. Você vai descobrir a verdade cedo o suficiente. Eu não sabia bem do que pensar de suas palavras enigmáticas, mas sabia que não deveria fazer mais perguntas. De qualquer forma, não demorou muito para eu obter as minhas respostas. Poucos minutos depois, um segundo veículo apareceu, avançando lentamente pelo terreno baldio, enlameado e parando a cerca de 20 metros do nosso carro. Carl observou cautelosamente enquanto as portas do sedã escuro se abriam e 2 homens altos e corpulentos saíam. Um par de capangas do crime organizado, vestidos em ternos baratos. Ambos armados com pistola de 9mm enfiadas na cintura. Eu não conhecia os homens, mas Carl claramente sim, pois ele abriu a porta do carro e saiu, avançando pelo terreno morto enquanto ia cumprimentar os recém-chegados. Um dos gangsters, um homem de pele escura e careca, deu um passo à frente e falou: Ei, chefe, desculpe meu atraso. Porra de trânsito na autoestrada. Vocês trouxeram um pacote? Carl interrompeu abruptamente. Sim, chefe, o gangster afirmou. Ele está no porta-malas. Não nos deu muito trabalho. Tirem ele de lá, Carl ordenou. Um momento depois, eu estava observando os 2 gangsters maltratando a vítima, arrastando-a para fora do porta-malas antes de escoltá-la à força pelo terreno baldio. O prisioneiro estava vestido com um agasalho sujo, as mãos amarradas à sua frente e um saco preto sobre a cabeça, escurecendo sua visão. Era um homem de tamanho médio, mas parecia um anão perto dos 2 capangas robustos que o seguravam. Notei como ele quase não resistia aos seus captores, parecendo completamente derrotado e submisso em seu comportamento. Carl caminhou até o homem encapuzado, parando a apenas centímetros de seu rosto enquanto inspecionava a vítima com um olhar perspicaz. Tirem esse maldito capuz da cabeça dele, Carl instruiu. Não importa se ele vê nossos rostos agora. Um dos bandidos obedeceu, removendo o capuz da cabeça da vítima. O rosto por baixo era lastimável. Seu nariz estava quebrado e seu rosto coberto de sangue seco. Seus olhos estavam injetados e cansados. Surpreendentemente, ele não parecia assustado ou em estado de pânico. Em vez disso, a vítima parecia derrotada e resignada ao seu destino. Ele ajustou os olhos ao clarão dos faróis e olhou para o meu companheiro. Para minha surpresa, descobriu-se que eles se conheciam. Guzman, é você? Ele murmurou entre lábios trêmulos. Sim, sou eu, parceiro. Desculpa termos que nos encontrar assim. Carl respondeu friamente. O homem, condenado, me surpreendeu novamente ao dar de ombros, com desdém. Eu fiz merda. Ele respondeu. Sim, você fez. Tem alguma saída para mim? Alguma chance de escapar? Carl balançou a cabeça negativamente. Eu não posso fazer isso, velho amigo. Você sabe o que acontece quando se rouba do Angelo. Não tem volta. E quanto ao meu corpo? O homem interrompeu.
Você pode devolvê-lo à minha família? Para que possam me dar um enterro decente. Não posso fazer isso também, cara. Carl respondeu, com um traço de culpa agora evidente em sua voz. Não está mais em minhas mãos, você sabe disso. Mas vamos avisar seus familiares. Deixá-los saber que você não vai voltar para casa. Eu vi o rosto do homem, condenado, se entorcer e lágrimas brotarem em seus olhos. Ele respirou fundo antes de dizer: que se foda. Vamos acabar com isso. Carl segurou o homem amarrado, dispensando os dois bandidos enquanto fazia isso. Nós ouvimos irem embora, então Carl nos dirigiu para o armazém à espera enquanto conduzíamos nossa vítima em uma solene marcha da morte. É justo dizer que eu estava me sentindo bastante perturbado nesse ponto. Nos anos que se seguiam, tornei-me insensível à morte e à violência, mas este foi o meu primeiro assassinato e me chocou o quão frio Carl estava com nossa futura vítima e como o homem aceitou mansamente seu destino. Isso quase tornava as coisas piores, mas eu sabia que Carl estava me observando de perto e avaliando meu desempenho. Todo o meu futuro no submundo do crime dependia de como eu me comportasse nos próximos minutos, e eu estava determinado a não estragar tudo. Carl fez com que eu segurasse o homem condenado enquanto destrancava a porta, levando-nos para dentro do armazém. O interior do edifício era quase totalmente vazio, embora iluminado por lâmpadas portáteis ligadas a um gerador. No meio do chão de concreto havia um buraco escancarado no chão, com cerca de 20 por 10 metros de largura. Fiquei intrigado e mais do que um pouco preocupado. Inicialmente supus que o poço fosse algum tipo de vala comum. Isso já teria sido ruim o suficiente, mas na verdade era muito pior. Arrastamos nossa vítima para frente até a beira do poço. Lembro-me de que seu corpo inteiro tremia incontrolavelmente e ele não conseguia ficar de pé sem apoio. O fedor perto do poço era horrível. Uma combinação repugnante de carne podre e o que cheirava a dejetos animais, igual ao que se sente num zoológico. Eu estava inquieto, mas também morbidamente curioso, espiando por cima da borda, mas vendo apenas escuridão. Você não quer chegar muito perto, Carl avisou. A esta altura, nossa vítima estava de joelhos à beira do poço, murmurando uma oração silenciosa. Através de seus lábios trêmulos, eu puxei a minha arma, preparando para atirar, mas algo me impediu de fazê-lo. De repente, ouvi um som emanando do fundo do poço, fraco no início, mas rapidamente ficando mais alto. Eu pulei quando ouvi o rosnado animalesco pela primeira vez, rapidamente seguido por um rugido poderoso que preencheu o espaço. Um momento depois, o que soava como uma fera enorme do tamanho de um rinoceronte veio irrompendo para dentro do poço, o chão tremendo devido ao seu imenso tamanho e força. Não conseguia ver bem o monstro, apenas via uma silhueta escura circulando no fundo do poço. Olhei para a vítima trêmula diante de mim, vendo-a gemendo de terror enquanto um jato de urina escorria pela sua perna. O que diabos tem aí embaixo? Eu gritei, gritando para ser ouvido acima dos rosnados da criatura. Dê um tiro nele e chute o corpo para lá. Carl ordenou em voz alta. Balancei a cabeça em confusão. Eu não entendo, eu respondi. Dê um tiro na cabeça dele, Carl gritou. Levantei meu revólver, encostando o cano na nuca dele. Pausei antes de atirar, sem querer puxar o gatilho, mas percebi que matá-lo seria uma misericórdia comparado ao que estava lá embaixo. Fechei os olhos e atirei, sentindo o coice enquanto a cabeça da minha vítima explodia. Seu corpo mole caiu para frente, despencando pela porta. Eu ouvi o cadáver do pobre diabo atingir o fundo com um baque surdo. E um momento depois, a besta o agarrou, com suas mandíbulas poderosas, mordendo a carne e osso enquanto produzia um estalo nauseante. Tive um breve vislumbre do monstro enquanto ele emergiu brevemente das sombras, vendo seus olhos de tubarão e sua boca enorme cheia de dentes afiados como navalhas. A mera visão da besta trouxe um calafrio pela minha espinha.
Um terror primitivo como nada que eu jamais havia experimentado antes. Um momento depois, a besta arrastou o cadáver de volta para as sombras e começou a devorar a sua carne num espetáculo nauseante. Afastei-me do poço com nojo, sentindo que ia vomitar. Carl me deu um momento para recompor antes de se aproximar, dar um tapinha nas minhas costas e falar: "Você se saiu bem, garoto. A primeira vez é sempre a mais difícil. Agora, vamos dar fora daqui." Não me lembro muito sobre a nossa viagem de volta à cidade. Acho que ainda estava em um estado de choque. Meu cérebro ainda tentando processar o horror do que acabara de testemunhar. Passou-se algum tempo até que eu conseguisse falar, perguntando a Carl a mais óbvia das questões: "Que porra foi aquela que aconteceu lá?" Eu exigi saber. "Eu vou te contar tudo o que sei, mas vamos precisar de uma bebida." Carl respondeu. 10 minutos depois, estávamos sentados num camarote isolado num bar vazio, longe de olhos e ouvidos curiosos. Pedi uma dose dupla de uísque e virei de uma vez. "Que diabo era aquela coisa?" Perguntei, meio sem querer ouvir a resposta. Carl deu um grande gole da própria bebida antes de responder. "Eu não sei exatamente. Não tem um nome. Tudo o que sei é de onde vem. Um túnel que leva às profundezas da terra. Uma passagem para..." Ele fez uma breve pausa, considerando cuidadosamente suas próximas palavras. "Você acredita na vida após a morte, garoto? No céu e no inferno?" Eu dei de ombros, intrigado com a pergunta. "Acho que sim. Eu nunca pensei muito sobre isso." Eu respondi. Carl assentiu com a cabeça antes de continuar. "E enquanto há um pacto faustiano, rapaz, já ouviu falar disso?" Balancei a cabeça negativamente. "É uma fábula sobre um cara que fez um acordo com o diabo." Eu ri com desdém. "Eu não acredito em toda essa merda sobrenatural." "Bem, Ângelo com certeza acredita. Pra caralho. E ele não está do lado dos anjos. E como você pode negar o que viu hoje à noite?" Eu não tive resposta. "Não sei todos os detalhes." Carl continuou. "Mas Ângelo fez o seu acordo com um homem lá de baixo há uns 2 anos. O acordo é simples. Ângelo oferece sacrifícios regulares à besta lá embaixo. E em troca, ele consegue tudo o que quer na vida. Dinheiro e poder. Sem problemas com a lei. E todos os seus rivais mortos ou na prisão. A boa fase continua, contanto que ele entregue os corpos." Balancei a cabeça em descrença, querendo acreditar que tudo aquilo era algum tipo de piada doentia ou um tipo de iniciação, mas não havia como explicar. A besta que eu vira lá embaixo. Meu cérebro estava a 1000 por hora enquanto eu tentava entender o que me fora dito. Eu não sei, Carl. Já fiz algumas merdas sombrias nos meus dias, mas roubar e atirar em pessoas é uma coisa, mas acordos com o diabo e sacrifícios humanos, isso é um nível totalmente diferente. Carl assentiu com a cabeça em compreensão. "Eu entendo, cara. Me senti igual da primeira vez que vi aquele monstro e soube a verdade. Mas olha por esse lado. Enquanto o Ângelo fica mais poderoso, nós também nos beneficiamos. Mais alguns anos e a nossa gangue estará comandando essa cidade. E se o diabo voltar atrás no acordo, o Ângelo será quem vai pagar o preço. Sei que deveria ter ido embora ali mesmo, mas o que posso dizer? Não sou um cara bom. E as promessas de poder e riqueza eram tentadoras demais. Então eu disse sim, e minha vida mudou para sempre. Carl estava certo, até certo ponto pelo menos. Realmente ficou mais fácil com o tempo e fizemos muitos sacrifícios naqueles primeiros anos. Foi por essa época que Ângelo foi à guerra com a maior família do crime da cidade. E as ruas correram vermelhas de sangue. Nosso chefe foi, no final, vitorioso. Sem dúvida, devido ao acordo que fizera com um homem lá de baixo. Mas foi um conflito de gangues longo e sangrento. E nosso esquadrão da morte ficou muito ocupado.
Não me lembro de quantos homens matamos durante aquela guerra de gangues. Os rostos e nomes tendem a se borrar depois de um tempo. Não conseguimos sacrificar todas as nossas vítimas para a besta. Muitos deles matávamos a tiros na rua, mas, quando possível, sequestrávamos nossos rivais e os levávamos para o armazém. Isso nem sempre era uma tarefa fácil. Alguns dos homens que pegávamos eram bastardos muito duros que lutavam ferozmente. Mas quase sem exceção, nossas vítimas cagavam de medo quando os levávamos ao poço e eles ouviam o rugido aterrorizante da besta. Esses caras eram uns merdas nojentos. Gangsters, traficantes de drogas, cafetões e assassinos de aluguel. Eram o pior do pior e eu realmente não me sentia mal por servir eles como sacrifícios humanos. Esses bastardos teriam nos torturado e assassinado felizes se a situação fosse inversa. Eu mostrei misericórdia à minha primeira vítima, atirando nele antes de deixar seu corpo cair no poço, mas a besta preferia suas refeições respirando. Então empurrávamos a maioria de nossas vítimas para baixo, enquanto ainda estavam vivas, ouvindo o estalo dos ossos enquanto atingiam o fundo, e saboreando seus gritos de terror enquanto a besta as devorava. Depois de um tempo, receei estar gostando demais do meu trabalho e então tive que me lembrar do quão horrível aquilo realmente era. Mas quando aqueles foram bons anos para nossa gangue, Ângelo destruiu todos os seus inimigos e assumiu o controle total de todos os empreendimentos criminosos em toda a cidade. O dinheiro jorrava e nós tornamos os homens mais temidos e respeitados do bairro. Logo, Ângelo se tornou intocável, com vereadores, altos comandantes da polícia e juízes todos no bolso dele. Até os policiais e promotores honestos não conseguiam montar um caso, e o nosso chefe nunca passou um dia na cadeia. Sim, aqueles eram os bons tempos e claramente os rituais de sacrifício estavam funcionando, mas, claro, não durou. O problema é que fomos bem-sucedidos demais. Quando a guerra de gangues terminou, Ângelo não tinha mais rivais para eliminar. Mas claro, o diabo e sua besta eram implacáveis e continuaram a exigir sacrifícios frescos. Antes que percebêssemos, começamos a executar homens e mulheres pelas infrações ou insultos mais menores. Mas os criminosos estavam tão aterrorizados com Ângelo e conosco que não ousavam pisar fora da linha. Então tivemos que mudar de tática mais uma vez. Foi quando começamos a escolher vítimas aleatoriamente. Eram pessoas que sabíamos que ninguém sentiria falta. Moradores de rua e viciados em drogas. Na maioria deles. Achamos mais fácil dopar nossas vítimas antes de jogá-las no poço, e isso as tornava mais dóceis enquanto as arrastávamos para a morte, jogando aqueles pobres bastardos pela borda e indo embora enquanto a besta os despedaçava. Carl e eu raramente falávamos naquelas noites, mas nenhum de nós estava feliz. Eu fiquei enojado com o meu papel nesses assassinatos sem sentido. Uma esteira rolante aparentemente interminável de morte e sofrimento. Tentei de tudo para aliviar a minha dor. Bebidas, drogas, sexo, mas nada funcionou. Eu simplesmente não conseguia escapar da imensa culpa que carregava comigo. Carl foi promovido há cerca de 6 meses, assumindo o cargo de número 2 de Ângelo. Eu não sabia bem como me sentir sobre essa mudança. Carl e eu trabalhávamos juntos há muito tempo e compartilhávamos um segredo terrível. Mas uma parte de mim ficou feliz em vê-lo pelas costas. Passei a detestar o homem que me levara por esse caminho sangrento, mesmo sabendo que, no final, fiz minhas próprias escolhas livres. Mas o idiota que mandaram para substituir Carl acabou por ser uma peça realmente difícil. O nome dele é Tommy, e ele cresceu no meu bairro, sendo introduzido no submundo do crime desde cedo. Tommy era o tipo de garoto que torturava pequenos animais por diversão, antes de progredir para fazer o mesmo com seres humanos. Ele sentia um prazer perverso e sádico em matar, que nunca tinha apelado para Carl e para mim. Nós considerávamos os assassinatos um ato feio, mas necessário.
e tentávamos ser o mais profissionais possíveis. Mas Tommy adorava matar e ficava quase eufórico toda noite em que realizávamos um sacrifício. Ele zombava de nossas vítimas, rindo na cara delas enquanto imploravam por misericórdia, ou dando-lhes falsas esperanças antes de desferir o golpe fatal. Tommy também era obcecado pela besta infernal, quase ao ponto de adorá-la. Ele falava longamente sobre cada morte horripilante, quando tudo que eu queria era esquecer. Trabalhar com um psicopata como Tommy tornava uma situação horrível ainda pior. Eu sabia que não conseguiria continuar com isso por muito mais tempo. Todo mundo tem o seu ponto de ruptura, e eu atingi o meu há uma semana. A noite do que será o meu último assassinato-sacrifício começou igual ao meu primeiro, enquanto eu bebia num bar de 5ª categoria esperando uma ligação. Tommy me ligou pouco depois da meia-noite, dizendo que Ângelo queria que trabalhássemos esta noite. Suspirei fundo enquanto virava meu whisky, vagando para fora na rua varrida pelo vento, onde Tommy me pegou num sedã escuro. Entrei no banco do passageiro, notando o sorriso cruel nos lábios de Tommy e o brilho suspeito em seu olho. Sua linguagem corporal imediatamente me colocou em alerta. "O que é o trabalho?" perguntei cansadamente. "O idiota está no porta-malas", Tommy respondeu enquanto ria sadicamente. "Tudo pronto para sua viagem sem volta ao inferno." Assenti sombriamente com a cabeça e não fiz mais perguntas durante a nossa viagem para fora da cidade. Presumi que o homem preso no porta-malas era apenas mais uma vítima sem nome, pega nas ruas. Mal sabia eu o que aguardava naquela noite fatídica. Chegamos ao armazém pouco antes da 1 da manhã. Saí do carro e tremi de frio, olhando para as estrelas lá em cima enquanto Tommy abria o porta-malas para revelar a vítima encapuçada lá dentro. O homem lá dentro estava amarrado com fita adesiva e as mãos amarradas à frente. Ele usava o que parecia ser um terno caro, exceto que estava rasgado, sujo e coberto de sangue. À primeira vista parecia apenas uma vítima de sequestro típica, mas algo não parecia certo. "Levante essa bunda, idiota!" Tommy ordenou. A vítima obedeceu, puxando-se trêmula para fora do porta-malas e conseguindo ficar em pé sobre as próprias pernas. Eu não entendi. "O que está acontecendo aqui, Tommy?" Sussurrei no ouvido do meu companheiro. "Por que ele não está drogado?" Nós, geralmente, dopávamos nossos prisioneiros para torná-los dóceis e menos capazes de resistir. Tommy respondeu alto, certificando-se de que nossa vítima ouvisse. "Isso seria muito fácil, cara. O Ângelo quer que esse bastardo sofra. Ele quer saber o que é quando a besta o comer vivo. Não é mesmo, parceiro?" Ele deu um soco na nuca do homem encapuzado, fazendo-o gritar de dor e choque. Eu não gostei nada daquilo. Tommy estava jogando joguinhos e eu não deixaria passar. Num instante, estendi a mão e arranquei o capuz da cabeça de nossa vítima e então recuei em horror ao ver o que vi. O rosto ensanguentado e machucado do meu antigo mentor, Carl Guzman. Fiquei ali, estarrecido, olhando meu amigo nos olhos, vendo aquela expressão de derrota total e resignação que testemunhara em muitos outros condenados ao longo dos anos. Ele olhou para baixo, aparentemente incapaz de encontrar o meu olhar. "Carl, que porra é essa, cara?" Eu exclamei. "Tudo bem, velho amigo. Chegou a minha hora. Isso não é culpa sua, cara." Balancei a cabeça em descrença enquanto Tommy empurrava Carl para frente, em direção ao armazém e ao seu destino terrível. Corri atrás deles, gritando, perguntando em estado de pânico frenético. "Carl, eu não entendo. Como isso aconteceu?" "Eu fiz merda, cara," ele respondeu solenemente. "Tentei uma chance contra o rei e errei. Agora estou pagando o preço." Eu simplesmente não conseguia entender. "Mas por quê?" eu exclamei. "Por que diabos você faria isso?" Carl parou de andar e de repente, lutando contra o aperto de Tommy para se virar e encarar a mim, seus olhos cheios de uma intensidade flamejante. "Porque aquele filho da puta precisa ser parado, é por isso. O Ângelo e seu maldito acordo. O que fizemos é mal."
Eu devia ter parado com isso há anos, mas eu fui fraco. Não cometo o mesmo erro. Aquele desgraçado do mal precisa cair. Tommy encerrou o discurso furioso de Carl, acertando-o com força na cabeça e forçando-o a continuar sua marcha da morte. Cala a boca, seu traidor! O bandido praguejou. Eu deveria ter intervindo para impedir, mas acho que ainda estava em estado de choque, sem realmente acreditar no que estava ocorrendo diante de meus olhos. Mas Tommy sabia exatamente o que estava fazendo enquanto forçava o indefeso Carl para dentro do armazém e o escoltava à força em direção ao poço à espera. Eu seguia atrás, atordoado, minha mente a mil, enquanto tentava desesperadamente aceitar essa reviravolta inesperada e considerava meu próximo movimento. Entramos no temido armazém, Tommy e Carl marchando à frente e eu seguindo atrás. Vi o poço e eu vi o rosnado fraco da besta enquanto ela avançava pelo túnel, antecipando avidamente sua próxima refeição. Perdi o controle e agarrei o Tommy pelo ombro e puxei-o para perto enquanto colocava minha mão no cabo da minha pistola. Que porra você está fazendo? Tommy cuspiu com raiva, seus olhos escuros cheios de fúria. Nós não vamos fazer isso, eu exclamei. Tinha certeza de que íamos brigar, mas Carl interveio. Está tudo bem, velho amigo. Ele disse calmamente, falando diretamente comigo enquanto mantinha contato visual. Chegou a minha hora, eu mereço isso. Mas, Carl... Mais nada. Acabou pra mim. Não faz sentido você morrer também. Ouça o seu amigo aqui. Tommy interrompeu, lançando-me um sorriso torto enquanto fazia isso. Fiquei paralisado, incapaz de agir ou intervir enquanto Carl marchava em direção ao seu destino terrível. Eu não entendia. Carl sabia o que havia lá embaixo, melhor do que ninguém. Como ele podia aceitar uma morte tão horrível, tão mansamente? Observei enquanto Carl se ajoelhava ao lado do poço, replicando a postura da nossa primeira vítima todos aqueles anos atrás. Enquanto isso, a besta veio irrompendo para dentro do poço, sua sombra escura circulando em ansiosa expectativa enquanto emitia um rosnado animalesco e baixo. Fazia muito tempo que não a via tão animada com o sacrifício. Era quase como se reconhecesse sua futura vítima. Eu sabia o que o monstro fazia com os corpos vivos, e então estava determinado a não deixar Carl sofrer tal destino. Afinal, ele tinha sido meu amigo em tempos passados. Vou te dar uma morte limpa, pelo menos. Disse sombriamente enquanto sacava minha pistola e a encostava na cabeça dele. Eu não sabia como meu velho amigo reagiria e então fiquei espantado quando ele se virou para falar comigo e seus olhos cheios de uma intensidade flamejante. Me escuta. Esse mal tem que acabar. Você deve terminar o que eu comecei. Carl não teve chance de terminar sua última palavra frenética, porque naquele exato momento, Tommy chutou-o com força nas costas, forçando seu corpo para fora da borda. Adeus, idiota! Manda o cartão postal do inferno! Tommy riu. Não, eu gritei enquanto avançava, mas já era tarde demais. Observei horrorizado enquanto meu amigo caía na escuridão, seu corpo atingindo o fundo com um baque pesado. Carl ainda estava consciente quando atingiu o chão. Ele tentou rastejar para um lugar seguro, mas a besta estava em cima dele num instante, pisoteando seu corpo indefeso sob seus cascos enormes, quebrando ossos como se fossem gravetos. Carl gritou em agonia enquanto a besta fez uma segunda investida, dessa vez agarrando sua vítima em suas mandíbulas poderosas, jogando-o através do poço, como se fosse uma boneca de pano. Eu perdi a cabeça naquele momento, fazendo algo que nunca tinha feito antes: apontar a minha pistola e atirar para dentro do poço. Morre! Morre, desgraçado! Eu gritei entre os tiros. Minha arma esvaziou em apenas alguns segundos. Eu estava escuro e minha mira estava errada, mas ainda assim devo ter acertado a besta pelo menos 3 ou 4 vezes. Mas o monstro nem diminuiu a velocidade, as balas ricocheteando em seu couro como se sua pele fosse feita de aço.
Só pude observar em horror absoluto enquanto ela continuava a brincar com o corpo indefeso de Carl, aparentemente sentindo prazer com seu sofrimento. Finalmente, a aprovação horrível chegou ao fim. Quando o monstro mordeu o torso de Carl, praticamente partindo ao meio antes de arrastar seus restos despedaçados para as sombras, onde passou a devorar a sua carne. Fiquei à beira do poço, aberto, suando profusamente e com lágrimas nos olhos enquanto tentava aceitar a morte horrível de Carl. De repente, meu sexto sentido disparou quando senti os pelos da nuca arrepiarem. Virei-me bruscamente e vi Tommy se aproximando por trás, sua mão alcançando a arma e seus olhos cheios de intenção assassina. Um segundo depois, e ele certamente teria me empurrado para dentro do poço, mas agora Tommy estava surpreendido, como um veado nos faróis. Afastei-me da borda e cerrei os punhos, preparando-me para a luta pela minha vida. Tommy não estava acostumado a lutar com pessoas que se defendiam, então ele hesitou. Nós nos encaramos por um minuto tenso antes que eu finalmente quebrasse o silêncio. "Terminamos aqui?" Perguntei friamente. "Sim", Tommy respondeu após uma longa pausa. "Terminamos. Vamos dar o fora daqui." E deixamos o armazém para trás, tentando ignorar o som da besta roendo os ossos de Carl. Escapei por um triz aquela noite, mas sei que meus dias estão contados. Com Carl morto, minha lealdade é definitivamente suspeita. Ângelo certamente sabe que não sou mais um homem dele, mas ele não sabe que eu estou indo atrás dele. Não esqueci as últimas palavras de Carl. Ele estava certo, esse mal precisa ser parado. Essa noite pretendo me armar até os dentes e ir atrás de Ângelo. Ou matar o desgraçado ou morrer tentando. É a única maneira de acabar com esse inferno vivo. Sei que esse único ato não vai compensar toda a merda maligna que fiz. É tarde demais para a redenção. E espero arder pelos meus pecados, mas caramba, vou adorar ver a expressão na cara daquele bastardo. Bem, antes de me colocar uma bala no meio da porra do meu crânio. E melhor ainda, quando aquela besta vil for forçada de volta ao inferno, de onde pertence. É hora de ir trabalhar. Irmãos e irmãs, venho mais uma vez por meio deste para agradecer a todos vocês que me seguem nessa jornada de contar e narrar histórias. E venho vos convidar mais uma vez, não somente para me mandar aquele pix e também me apoiar na plataforma Apoia-se, mas também para me seguir em todas as plataformas que estão na descrição deste episódio. Me segue lá na Twitch, poxa, onde eu falo sem filtro e sem cortes também. Vamos fazer uma comunidade no Reddit ou no Discord, sei lá. Verifiquem na descrição e se percam aí nos comentários. E, bom, mais uma vez, agradeço de coração a todos os seguidores e fãs. E é claro, agradeço aos deuses e a todos que compartilham de nossa devoção ao conhecimento profano. Que nossos caminhos sigam juntos, enquanto continuarmos a nossa jornada. Até o próximo episódio, pessoal.